Existe uma prisão que não tem grades e correntes que não podem ser vistas. É uma sensação universal, uma luta silenciosa travada no coração de cada ser humano. A sensação de estar preso, de repetir os mesmos erros, de ser escravo de hábitos, pensamentos e impulsos que nos afastam de quem fomos criados para ser. A Bíblia dá um nome a essa condição: pecado. Não apenas como um ato isolado de desobediência, mas como um estado de separação. Uma fratura fundamental em nosso relacionamento com o Criador. Essa escravidão é a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais devastadora de todas, pois aprisiona a própria alma. E desde o início dos tempos, a humanidade clama, consciente ou inconscientemente, por uma única coisa: liberdade. Mas toda liberdade tem um preço. E para entender o custo da nossa, precisamos voltar milênios no tempo, para uma noite de terror e esperança às margens do rio Nilo. Na escuridão do Antigo Egito, um povo inteiro vivia sob o peso da opressão. Os hebreus, escravizados por gerações, clamavam por um libertador. E quando Deus ouviu seu clamor, a libertação veio de uma forma chocante e sangrenta. A 10ª e última praga, o anjo da morte, passaria pela terra, ceifando a vida de todos os primogênitos. Havia, no entanto, uma forma de escapar. Uma instrução divina, precisa e inegociável. Cada família deveria tomar um cordeiro, um animal perfeito, sem mancha ou defeito. Este cordeiro seria sacrificado, e seu sangue, o sinal visível de sua morte, deveria ser passado nos umbrais e na viga superior das portas de suas casas. Naquela noite, quando a morte varreu o Egito, ela não entrou nas casas marcadas pelo sangue. A morte passou por cima. O inocente morreu no lugar do culpado, e o sangue foi a prova do resgate. A Páscoa não foi apenas um evento histórico, foi a primeira e mais poderosa sombra de um plano redentor muito maior. A lição daquela noite no Egito não foi esquecida. Ela se tornou o fundamento de todo o sistema de adoração de Israel. No deserto, Deus instituiu o tabernáculo e, mais tarde, o templo, com um sistema sacrificial complexo e detalhado. Dia após dia, os sacerdotes ofereciam sacrifícios de animais, cordeiros, bodes, novilhos. O altar estava constantemente manchado de sangue. Para a mente moderna, isso pode parecer primitivo, até mesmo bárbaro. Mas o propósito era profundamente pedagógico. Cada sacrifício era um lembrete visual, olfativo e visceral da seriedade do pecado. Era a forma de Deus ensinar uma verdade inescapável. A consequência da rebelião é a morte. Cada vez que um israelita pecava e levava um animal inocente para morrer em seu lugar, ele era forçado a confrontar o custo de sua transgressão. O pecado não era uma ofensa trivial. Ele exigia o derramamento de sangue, a entrega de uma vida. Contudo, havia uma falha inerente a esse sistema. Ele era um remédio temporário, não a cura definitiva. O sangue de touros e bodes podia cobrir o pecado, mas nunca poderia removê-lo permanentemente. A prova disso estava na sua incessante repetição. O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o grande sacrifício anual no dia da expiação. Se esses rituais pudessem purificar a consciência e resolver o problema do pecado de uma vez por todas, eles teriam cessado. Mas eles continuavam, ano após ano, século após século. Essa repetição constante era, em si, uma profecia. Era um grito silencioso do sistema, admitindo sua própria insuficiência. Cada cordeiro sacrificado no altar não era uma solução, mas sim um dedo apontando para o futuro. Era uma sombra lançada pela luz de um evento vindouro, uma promessa de que um dia um sacrifício perfeito e final seria feito. Assim, o Antigo Testamento nos deixa em um estado de profunda tensão e expectativa. A humanidade está presa em uma escravidão espiritual. A justiça de Deus exige um pagamento pela transgressão, e esse pagamento é a morte. Um sistema de substituição foi criado, onde a vida de um animal inocente era dada em troca da vida do pecador. Mas esse sistema era imperfeito, uma solução temporária que apenas destacava a profundidade do problema. A pergunta, então, ecoava pelos corredores do templo e pelas páginas dos profetas:
Se o sangue de milhares de cordeiros não era suficiente, o que seria? Se cada sacrifício era apenas uma sombra, qual era a realidade que projetava essa sombra? A história da redenção havia estabelecido o problema e o preço. Mas a questão que pairava sobre Israel e sobre toda a humanidade era: quem ou o que seria o cordeiro definitivo cujo sacrifício pagaria a dívida para sempre? Por séculos, a pergunta ecoou pelos corredores do tempo: quem poderia ser o sacrifício final? Quem poderia pagar um preço que quitaria a dívida para sempre? A resposta não veio com o trovão de um exército ou a proclamação de um rei terreno, mas com uma voz solitária no deserto. João Batista, ao ver Jesus se aproximar, declara a frase que conecta todos os pontos da história: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Naquele momento, a sombra encontrou sua substância. Cada cordeiro pascal, cada sacrifício no altar, cada gota de sangue derramada no Antigo Testamento era apenas um sussurro, uma promessa que apontava para esta realidade avassaladora. Ele não era um cordeiro. Ele era o Cordeiro. Aquele que não apenas cobriria o pecado temporariamente, mas o erradicaria em sua raiz, de uma vez por todas. A longa espera da humanidade havia chegado ao fim, não em um templo de pedra, mas na pessoa de Cristo. A perfeição do sacrifício de Jesus reside em sua natureza única. Enquanto os sacrifícios levíticos precisavam ser repetidos ano após ano, dia após dia, eles serviam como um lembrete constante da dívida, não como seu pagamento final. Eram como pagar juros sem nunca tocar no valor principal. Mas Cristo, o Cordeiro sem mancha, ofereceu-se a si mesmo uma única vez, e seu sacrifício foi suficiente para toda a eternidade. O autor de Hebreus nos diz que o sangue de bodes e touros não podia aperfeiçoar a consciência de quem adorava, mas o sangue de Cristo purifica nossa consciência das obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. A diferença é monumental. Não se trata mais de um ritual externo para aplacar a justiça, mas de uma transformação interna que nos reconcilia com o Pai. O véu do templo não foi cuidadosamente retirado. Ele foi rasgado de cima a baixo, significando que o acesso a Deus não era mais restrito, mas estava escancarado pela obra consumada na cruz. Ser comprado por um preço é uma das declarações mais profundas da nossa fé. Imagine um mercado de escravos onde você está acorrentado, sem esperança, destinado a uma vida de servidão. Seu valor foi reduzido a nada. E então, alguém de infinita riqueza se aproxima, olha nos seus olhos, não para avaliar seu valor de trabalho, mas para declarar seu valor intrínseco. Ele paga o preço exorbitante, não com ouro ou prata, que são corruptíveis, mas com seu próprio sangue precioso. Ele não apenas compra sua liberdade, ele o adota como filho. Você não pertence mais ao antigo mestre, o pecado, a morte, o medo. Você pertence a ele. Essa é a realidade da nossa redenção. Se essa verdade sobre ser comprado e liberto ressoa em você, deixe um amém nos comentários e curta este vídeo para que mais pessoas descubram essa esperança. Sua vida não é mais sua para ser desperdiçada em ansiedade ou culpa. Ela foi adquirida para um propósito glorioso. Viver nessa liberdade, então, se torna nosso maior chamado e nosso maior desafio. A liberdade foi comprada, mas caminhar nela requer uma decisão diária. É a decisão de acreditar naquilo que o Redentor diz sobre nós, em vez de dar ouvidos aos ecos das correntes que um dia nos prenderam. Significa renovar nossa mente com a verdade de que não somos mais definidos por nossos erros, mas pela identidade que recebemos nele. Somos justos, santos e amados. Viver redimido é olhar para a tentação não como um mestre inevitável, mas como um tirano derrotado sobre o qual temos autoridade. É perdoar os outros livremente, porque entendemos a magnitude da dívida que nos foi perdoada. É trocar a busca incessante por aprovação humana pela segurança de sermos plenamente aceitos pelo Pai. Essa liberdade não é uma licença para fazer o que queremos, mas o poder para finalmente fazer o que fomos criados para ser.
Portanto, a história do Cordeiro não termina em um túmulo, mas em um trono e em uma promessa viva dentro de nós. O sangue que nos comprou não é apenas um evento histórico. É um poder ativo e presente que nos sustenta hoje. Ele nos liberta da paralisia do passado e da ansiedade sobre o futuro, nos ancorando na certeza da sua obra finalizada. Você não é um projeto em andamento esperando ser bom o suficiente. Você é uma obra-prima concluída, comprada, selada e garantida até o dia da redenção final. A sua luta não é para alcançar a vitória. É para viver a partir da vitória que já foi conquistada para você. Essa é a realidade do Redentor. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos.